Boa Eu tarde, ainda não tenho esse livro. meus amigos, boa tarde. Eu, Dulcineia. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2026, nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Nos Bastidores da Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 4, que tem por título Estudando o Hipnotismo. Nós estamos no parágrafo 19, né? Capítulo 4, Estudando o Hipnotismo, parágrafo 19. Antes de iniciarmos, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, rogando o Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ajude na nossa caminhada, né? Porque às vezes a gente se sente um pouquinho cansado, mas que a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente, né? Fazendo o que a gente precisa fazer, dar uma paradinha, dar uma descansadinha, né? Mas seguindo em frente. Nada de desistir, nada de deixar as coisas no meio do caminho. Nós precisamos aproveitar ao máximo essa encarnação. E esses estudos que nós realizamos, né, como tem ajudado a todos nós, nos dando força, coragem, entendimento, que nos mostra o porquê que nós precisamos continuar caminhando. Então, que Deus nos abençoe, abençoe as nossas famílias, nossos lares, nossas boas disposições, nossos planos, nossos projetos, e que a gente continue a trabalhar, a estudar e a divulgar esse Evangelho do Senhor. E também pedimos a Deus que abençoe, fortaleça, ampare todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, não importa se aqui no Brasil, se na nossa cidade, se lá na África, se lá em Gaza, se nos Estados Unidos, na Rússia, onde quer que seja, que todos possam ser amparados pelo amor do Senhor e que eles sintam essa força dentro deles para que eles continuem seguindo com suas vidas, procurando melhorar-se e melhorar o mundo à volta deles. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre, graças a Deus. E que Francisco de Assis nos envolva com seu amor imenso, né? Nos consolando, nos amparando, nos fortalecendo. Graças a Deus. Bem, vamos lá começar. Como eu disse, capítulo 4, Estudando Hipnotismo, parágrafo 19. Então, tá lá. Nós estamos falando sobre o hipnotismo. Um amigo espiritual, ele vem, né, para dar um esclarecimento. Eu vou ler agora, que nós estamos no parágrafo 19. Eu vou ler o primeiro parágrafo do capítulo 4, só para a gente se situar. Mas deixa aí o parágrafo 19 marcadinho. Eu vou voltar em duas folhinhas, que é o início do capítulo, né? Estudando hipnotismo, capítulo 4, só para a gente se situar. Diz assim Manuel Filomeno de Miranda: fôramos informados pelo irmão Saturnino, que é um amigo espiritual, de que no processo de desobsessão em que nos empenhávamos ao lado da família Soares, aquela família que está passando por várias dificuldades, seria necessário colher melhores lições em torno do problema da hipnose espiritual praticada por entidades vingadoras da erraticidade. Porque nós sabemos que muitos desses nossos irmãos equivocados no plano espiritual, esses espíritos mais duros, uma das técnicas deles para fazer a criatura sofrer é o hipnotismo. Eles hipnotizam as pessoas, né? Por isso que ele diz aqui que essa hipnose espiritual praticada por entidades vingadoras da erraticidade, antes de tomarmos conhecimento detalhado das tarefas que se realizam no anfiteatro. Para tanto, receberíamos, ao primeiro ensejo, a visita de sábio mensageiro espiritual, que viria aos nossos trabalhos e, utilizando-se da mediunidade do irmão Moraes, dar-nos-ia
elucidativa mensagem sobre a hipnologia. Então, esse companheiro, tá, que vem do plano espiritual, ele vai trazer, né? Lembrando que Manuel Filomeno de Miranda, quando conta essa história, está encarnado. Então, essa mensagem sobre hipnotismo é para os encarnados da casa espírita. E o espírito, o mensageiro espiritual, vai trazer essa mensagem através do médium Moraes. Então, o irmão Moraes é um médium encarnado que vai receber esse espírito, que vai dar comunicação através dele. E esse espírito é que está dando essa aula sobre hipnotismo. Tá? Então, relembrando isso. Tanto que ele diz, materialidade, ó, para tanto receberíamos ao primeiro ensejo a visita de sábio mensageiro espiritual, quer dizer, um espírito desencarnado, que viria aos nossos trabalhos, aos trabalhos da casa espírita, e utilizando-se da mediunidade do irmão Moraes, quer dizer, está encarnado, dar-nos-ia elucidativa mensagem sobre a hipnologia, anunciada à noite dos trabalhos, em que receberíamos o abençoado instrutor, preparamos-nos convenientemente, todos os trabalhadores encarnados da casa. E chegado o momento, após a abertura dos trabalhos, que foi procedida pelo irmão Petitinga, que é o doutrinador encarnado, o dirigente da casa espiritual. E as instruções normais, o médium em transe sonambúlico começou a falar. Então, todos os trabalhadores da casa receberam a notícia que dia tal, em tal hora, um amigo espiritual viria para fazer uma palestra sobre hipnotismo. E que o médium que seria o instrumento, o intermediário, seria o irmão Moraes. Mas foi necessário pedir a todos os trabalhadores da mediunidade daquela casa que se preparassem adequadamente para a chegada do mensageiro espiritual, que era o espírito de escola. Entendeu? Então, os trabalhadores tiveram que se preparar para, naquele dia, estarem na casa espírita, participando daquela reunião e recebendo, ouvindo a mensagem do mensageiro espiritual. Tá? Agora nós vamos voltar para o parágrafo 19 desse capítulo 4, que semana passada, ou no dia 6, né, que foi a aula anterior, já lemos uma parte da mensagem dele. Agora nós continuamos lendo o restante da mensagem desse mensageiro espiritual. Aí ele diz aqui, no parágrafo 19, pesquisadores conscientes, no entanto, não desanimaram. E dentre esses, o Barão de Potet e Carlos Lafontaine se fizeram os mais notórios pelos livros que escreveram e os espetáculos públicos em que se apresentaram, exibindo os resultados das suas investigações, embora não fossem realmente cientistas. No entanto, a descoberta de Puisegur, né, veio influenciar poderosamente o sacerdote português José Custódio de Faria. Um minutinho, gente, que eu só vou ajeitar aqui a almofadinha, está me atrapalhando um pouquinho. Eu, como vocês sabem, né, eu sou colunável. Então, eu tenho que estar com a minha coluninha muito bem arrumadinha, senão meu instrumento de trabalho fica prejudicado. Então, vamos lá, continuando aqui. No entanto, a descoberta de Puisegur veio influenciar poderosamente o sacerdote português José Custódio de Faria, nascido em Concolim, de Barbês, na África Portuguesa, colônias, e residente em Paris, e, graças ao seu notável trabalho, passou a ser chamado em França L'Abbé de Faria, que conseguiu, com inauditos esforços, libertar-se de todas as práticas e formas até então vigentes, estabelecendo que o fenômeno procedia da sugestão,
dependendo, evidentemente, do paciente. Desconsiderou as apresentações ridículas, sem conseguir, no entanto, despertar a atenção dos sábios acadêmicos. As experiências, as experiências de Depont-Segur conduziram o fenômeno ao campo da transposição dos sentidos, visão à distância através de corpos opacos. Todavia, ao cirurgião inglês James Braid se deve a introdução do termo hipnotismo. Então, esse nome, hipnotismo, nós devemos a esse cirurgião inglês James Braid, né? Em lugar de magnetismo, porque na época de Mesmer era chamado de magnetismo. Aí depois eles vão dar um outro nome, o nome de hipnotismo, em lugar de magnetismo. E novas conclusões surpreendentes no setor das pesquisas, tendo-se em vista ser ele espiritualista. Assisti a ele a uma sessão de La Fontaine para averiguar o que havia de real no debatido problema da magnetização, quando se sentiu despertado para alguns dos fenômenos mais modestos, o que o levou a realizar ele mesmo incontáveis experiências, no decurso das quais, após conseguir o sono provocado em seus sujeitos, deparou com os estados de catalepsia e letargia, encontrando um novo campo para experimentações valiosas. Eu vou pedir a vocês, para vocês pegarem o Livro dos Espíritos. Eu esqueci de pedir a vocês antes, o Livro dos Espíritos, aqui, ó. Eu tenho aqui o Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Espíritos. Peguem aí rapidinho o Livro dos Espíritos. Aqui, ó. É mais ou menos por aqui. A primeira questão é a questão 422. 422. Deve estar por aí. Né? 422. Essa questão 422, ela vai estar na parte segunda, capítulo 8 da Emancipação da Alma. Eu sempre falo com vocês, gente, em qualquer estudo, a gente sempre deve ter à mão o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Né? Sempre. E até a Gênese também, mas principalmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E eu esqueci de pedir, mas tudo bem. Vamos lá. Então, eu acho que todo mundo já pegou o Livro dos Espíritos, na questão 422, parte segunda, capítulo 8, da Emancipação da Alma. Então, essa questão 422 trata da letargia, catalepsia, mortes aparentes. Porque aqui ele fala, no livro Nos Bastidores da Obsessão, ele diz assim, ó, que ele assistia uma sessão de La Fontaine para averiguar o que havia de real no debatido problema da magnetização, quando se sentiu despertado, quer dizer, chamou a atenção ele, a atenção dele foi chamada para alguns dos fenômenos mais modestos que o levou a realizar. Ele mesmo, em contadas experiências, no decurso das quais, após conseguir o sono provocado em seu sujeito, quer dizer, naqueles médicos que trabalhavam com ele, deparou com os estados de catalepsia e letargia, encontrando um novo campo para experimentações valiosas. Então, nós vamos ver essas questões aqui para nós relembrarmos o que é catalepsia e letargia, tá? Então, 422. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: os letárgicos e os catalépticos em geral veem e ouvem o que em derredor se diz e faz sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo? É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Quer dizer, é pelos olhos e ouvidos que eles, né, conseguem observar o que está ao redor deles, que eles conseguem ouvir as coisas que estão sendo faladas? E os espíritos dizem, não, não é pelos olhos que eles veem, nem pelos ouvidos que eles ouvem. Pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Então, ele perguntou, os letárgicos, quer dizer, os médiums, letárgicos e catalépticos, em geral, veem e ouvem o que está acontecendo ao redor deles. Tá? O que em redor se diz e faz,
sem que possam exprimir. Estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que eles têm essas percepções? E eles dizem, não, não, mas pelo Espírito. É o que a pessoa fala, né? É pelos olhos da alma, né? O Espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar. Aí, na 422A, Kardec pergunta por quê? E os Espíritos respondem, porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que, então, o corpo já não funciona, e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Se ele não está ouvindo pelo ouvido, nem vendo pelos olhos, como é que ele está sabendo o que o povo está falando e como é que ele consegue saber o que o povo está fazendo? Porque para ele saber o que o povo está fazendo, ele está enxergando. E para ele saber o que o povo está falando, ele está ouvindo. Mas se ele não ouve pelos ouvidos, nem pelos olhos, como é que ele ouve? Isso prova o quê? Que naquele corpo tem mais alguma coisa, que é o espírito. Porque senão, vamos explicar isso aí, como é que faz? Se os ouvidos estão, vamos dizer assim, fechados e os olhos estão cerrados, como é que ele sabe o que está sendo falado e o que as pessoas estão fazendo? É porque naquele corpo tem alguma coisa mais, é o espírito. Tem o espírito que está vendo. Aí aqui, né? 423. Na letargia, pergunta Kardec, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Ele quer saber se na letargia o corpo, o espírito pode se afastar e deixar o corpo como se fosse um cadáver. E depois esse espírito voltar a esse corpo. Aí os espíritos respondem, na letargia o corpo não está morto. Ele pode ter uma aparência de morto, mas ele não está morto. Porquanto há funções que continuam a executar-se. O sangue continua a circular e o coração continua a bater. Né? Sua vitalidade se encontra em estado latente, quer dizer, as batidas cardíacas diminuem a frequência, a circulação do sangue se torna mais lenta, né? E outras coisinhas mais. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Se estiver aniquilada, morreu. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado, porque é o tal do cordão de prata, que nada mais é do que uma extensão do nosso perispírito, tá? Em se romper, agora, se esse laço perispiritual se romper, em se rompendo, por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna integral, que um ao outro, integral se torna separação. E o espírito não volta mais ao seu envoltório. Se esse laço perispiritual, que o pessoal chama de cordão de prata, se romper, acabou. O espírito não pode voltar ao corpo. E aí houve a separação. Desde que o homem aparentemente morto volta à vida, é que não era completa morte. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que diz assim, eu não sei bem onde está, mas eu sei que tem. Diz assim, depois que esse laço que une o espírito ao corpo, que é uma extensão do perispírito, se rompe, nem o filho pode fazer voltar à vida aquele corpo. O quem é o filho? É Jesus. Nem Jesus pode fazer com que aquele espírito volte a habitar um cadáver e fazer o cadáver voltar a ter o quê? Atividade. Entendeu? Então, no Evangelho diz isso. Depois que o espírito se afasta e o cordão de prata, que essa extensão se rompe, que há o desligamento total, definitivo do espírito do corpo, quer dizer, depois que a morte foi consumada, nem Jesus
pode trazer esse espírito de volta para habitar esse corpo e fazer com que esse laço perispiritual, que antes ligava o espírito ao corpo, volte a se unir. Que seria uma violação das leis divinas. E nem Jesus tem esse poder. Jesus não tem esse poder. Porque isso é de Deus, é lei de Deus. Entendeu? Então, acabou aquele corpo, entrou em decomposição, todos seus órgãos pararam de funcionar, o espírito se desligou, não tem mais ligação perispiritual entre o espírito e o cordão de prata foi rompido, o evangelista. Nem o filho pode fazer isso. Pode dar vida a um cadáver. É da lei. Aí tem gente que diz, né? Não, Jesus pode ressuscitar os mortos. Pode não. Pode não. Pode não. Morto é morto. Vivo é vivo. Agora, olha o que está aqui no final desse parágrafo, dessa resposta. Desde que um homem aparentemente morto, ele está no estado de coma, né? Está naquele coma. Coma não quer dizer que ele está morto. Ele pode voltar, ou pode não voltar. De repente, de um coma, pode ir a um óbito. Mas, de repente, de um coma, a pessoa pode voltar à vida. Não tem pessoas que ficaram 5, 6 anos em estado de coma e depois despertaram? Cheio de problema, é claro. Vai ter que fazer fisioterapia durante muito tempo. Mas é por que voltou? Porque não estava morto. E se estiver morto, acabou. Só na próxima reencarnação. Nem Jesus voltou à vida. Né? Porque o pessoal, ele ressuscitou de volta. Não, não é bem assim. Eles, a partir do momento que o corpo dele ficou lá da pedra e ele apareceu lá para Maria de Magdala, ele já havia desencarnado. Ele não voltou a habitar o cadáver. Tá? Então, é da lei. É da lei. Então, ele diz aqui, desde que o homem aparentemente morto, quer dizer, tem aparência de morto, mas não está morto, volve à vida, é que não era completa morte. Ele não tinha morrido ainda. Aí Jesus pode trabalhar, pode fazer, ajudar. Mas depois que morreu, não. 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem? Opa, olha só. Por meio de cuidados dispensados a tempo. Vamos lá socorrer a pessoa antes que ela morra. Inclusive, houve aqui há um pouco tempo, eu não me lembro se foi na Avenida Brasil, um acidente. Batida de carro, aquela situação, né? E uma mulher, uma jovem, ficou caída na estrada. Veio o pessoal do socorro, o pessoal que dá o socorro, né? As pessoas que sofrem acidentes. A mulher examinou a moça que está acidentada e disse assim: ela veio a óbito. Pegaram, se ela veio a óbito, pegaram o lençol, cobriram ela. E foram atender, isso deu até na televisão, e foram atender outras pessoas, botaram na ambulância. Aí, um outro médico, que veio junto na outra ambulância, né? Eles são os socorristas, né? Ele resolveu dar uma olhada no corpo que estava coberto. Até porque ele ia mandar botarem na maca e levarem. Ele chegou a descobrir, quando ele descobriu e botou a mão, disse assim: ela está viva! Ela não morreu, ela está viva. Aí foi aquele bafafá, né? Porque ela já estava ali, sem atendimento, há pelo menos 20 minutos. Aí foi aquela correria, pega a ambulância, leva ela para o hospital, levaram, foi aquela confusão. Parece que a moça sobreviveu. Mas ela estava numa aparência de morte tão grande que a primeira médica que veio, talvez, não sei porquê, sei lá, talvez estivesse preocupada com outras coisas, não fez a avaliação correta e deu ela como morta. Ela voltou depois, foi para o hospital, recebeu todo o tratamento, parece que a moça voltou. Por isso que ele diz aqui, ó, por meio de cuidados dispensados a tempo, socorro que chega a tempo, né? Podem reatar-se laços prestes que estavam para se romperem, a se desfazerem, e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Claro. Qualquer pessoa que sofre um acidente, se não for
Logo, socorrida pode vir a óbito. Se ela recebeu atendimento, pode ser que ela consiga sobreviver. Aí, olha a resposta dos espíritos. Sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, de repente, a espiritualidade chega ali, aplica o passe, porque caso as pessoas não saibam, a misericórdia divina é tão grande que pelas ruas das cidades existem, da mesma maneira que nós temos os socorristas, né, que você liga, precisa de uma ambulância, essa rua vai correndo, também existem os socorristas espirituais, equipes espirituais que caminham pelas cidades. Né? Então, quando acontece um acidente desse nível, a equipe espiritual vai lá para dar um amparo àquelas pessoas que sofreram acidente, ou foram vítimas de um tiroteio, qualquer coisa assim, né? E muitas vezes essa equipe chega, aplica o passe espiritual, né? Utilizando-se da energia do ectoplasma dos que estão encarnados e presentes ali, aplicando aí, né, esse passe magnético espiritual, que vai dar aquele suporte para as pessoas até que elas cheguem ao hospital, né? Para as pessoas resistirem. A gente vê que, às vezes, pessoas que sofreram acidentes horrorosos, então, todas elas conseguem ter força para chegar ao hospital. 15, 20 minutos de ambulância, ir para a sala de cirurgia, ser operado, e resistem. Então, ele diz aqui, né? O magnetismo, em tais casos, constitui, muitas vezes, poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Aí tem uma notinha de Kardec. Aí Kardec, aqui nessa nota, ele vai dar uma explicação, tá? Que aqui não é o espírito falando, é Kardec. A nota é sempre de Kardec. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda, vamos sublinhar isso, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento. Perda temporária da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra, quer dizer, letargia e catalepsia são diferentes, em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Então, na letargia, todo o corpo fica paradão. Parece que a pessoa morreu. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo. Pode atingir, de repente, da cintura para baixo, só os membros inferiores, só os membros superiores, entendeu? De sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente. Então, na catalepsia, a pessoa pode ficar paralisada da cintura para baixo ou do pescoço para baixo, mas a pessoa consegue pensar. Ela consegue pensar, consegue muitas vezes expressar o pensamento dela, mas na letargia não, fica com a aparência do morto. Então, Ô, Rose, foi. o exemplo que nós temos é da Dona Ivone, né? Quando ela nasceu, ela já estava para ser enterrada, né? Ficou do estado letárgico. É. Exatamente. Mas a mãe já orou, aí perceberam que ela estava sendo velada já, Ela né, ia Dona ser Ivone? enterrada viva. Ela ia ser enterrada viva, Viva. né? Então, era letargia, aparência de morte. Então, daqui, ó. Aí dizendo, de sorte a permitir, na catalepsia, que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. Acontece com a pessoa. A catalepsia é, por vezes, magnética. Então, a catalepsia pode acontecer de duas maneiras. De uma forma natural, de repente, você fica com uma parte do seu corpo paralisada. Ou você pode ser magnetizado.
por um magnetizador que leva você a ficar com a parte do corpo paralisada. Então, ela pode acontecer de duas maneiras, de forma natural, ou um magnetizador pode, impor das mãos, fazer com que uma parte do corpo da pessoa fique paralisada. Já a letargia, não, é natural. Tem algum problema na pessoa que a pessoa fica assim. Até hoje, eu acredito que ninguém sabe dar uma definição assim, a letargia acontece por isso. Existem inúmeras teorias, tá? Então, isso aqui foi para a gente relembrar isso que a gente... Vamos voltar aqui aos bastidores, relembrar isso aqui, tá? Que o inglês James Braid, né? James Braid, estava assistindo a uma sessão dessas aí para averiguar o que havia de real no debatido problema da magnetização. Quando, de repente, ele se sentiu despertado para alguns dos fenômenos mais modestos, o que o levou a realizar ele mesmo incontáveis experiências. E, ao fazer essas experiências, ele conseguiu realizar com algum médium o sono, levar o médium ao sono provocado pelo hipnotismo, né? E aí ele deparou-se, nessa experiência, com os estados de catalepsia e letargia, encontrando aí novo campo para experimentações valiosas. Então, essas questões que nós lemos é para a gente relembrar aí a catalepsia e a letargia. Estávamos fascinados. Eu vou para o parágrafo 24. Estávamos fascinados. Era uma síntese histórica do hipnotismo. Quem fala é o Manuel Filomeno de Miranda. Então, aplicada em nossos trabalhos espirituais, e que hoje tem amplo curso entre médicos e odontólogos, reflexologistas e psiquiatras, constituindo preciosa disciplina credora de estudos profundos e complexos. O instrutor, após ligeira reflexão, quer dizer, instrutor espiritual, após ligeira reflexão, deu curso à exposição fluente e clara. No ano de 1878, porém, o professor João Martinho Charcot proferiu uma série de conferências no Hospital da Salpêtrière, modificando na academia a reabilitação do desdenhado magnetismo. Por que desdenhado? Porque foi desdenhado com Mesmer. Até porque Mesmer fazia aquelas aparições meio fantásticas, né? Cheio de coisinhas. É uma coisa meio teatral. Então, o pessoal da academia, né? Tá bom. Estou falando aqui com o José Marcos, né? Então, ele vai ter que dar uma saidinha. Então, ele fazia aquela coisa meio teatral, e aí o pessoal acabou desdenhando, né? Por isso que ele diz aqui, que em 1878, esse professor João Charcot proferiu uma série de conferências, modificando na academia a reabilitação do desdenhado magnetismo, agora apresentado com nomenclatura diferente. Então, o magnetismo que Mesmer apresentou para as pessoas, mas como ele fez uma coisa muito teatral, o pessoal não deu atenção. Agora ele consegue resgatar esse magnetismo, só que eles trocam o nome para hipnotismo. Mas era quase a mesma coisa, né? Até para ser melhor aceito. Hipnotismo, expressão compatível, sem dúvida, com as experiências em curso. Todavia, o eminente professor Charcot, lidando exclusivamente com histéricas, era um termo usado na época. Hoje, né, em dia, as pessoas portadoras, essas pessoas que eram chamadas no passado de histéricas, elas são chamadas de pessoas portadoras de transtornos dissociativos ou então de personalidades múltiplas. Então, antigamente, era muito costume dizer, ele é um histérico, ela é uma histérica, né? Mas, hoje, não se usa mais o termo histérico. A pessoa só usa o termo histérico quando quer agredir alguém, né? Para de ser histérica, né? Então, hoje não se usa o termo histérico, e sim se
são pessoas portadoras de transtornos. Pessoas portadoras de transtorno. Que tipo de transtorno? Pode ser o transtorno dissociativo, pode ser o transtorno de personalidade múltipla, pode ser qualquer tipo de transtorno que a pessoa tem. Mas hoje, o termo correto é pessoas portadoras de transtornos. Qual transtorno é? Não importa. Então, o termo histérico não é mais usado. Então, quando você vê uma pessoa que antigamente eu chamava de histérico, você diz, é uma pessoa portadora de transtornos. Tá? Então, ele diz aqui, voltando aqui, naquela época, né, ele diz que o Dom Manuel Flamengo de Miranda usa esse termo, que era o termo que ainda era aceito na época, lidando exclusivamente com histéricas, que o doutor Charcot lidava com histéricas, internadas no Hospital da Salpêtrière, chegou à conclusão apressada de que o hipnotismo é uma nevropatia quer dizer, uma doença dos nervos, de caráter automatista, que se manifesta no enfermo através de 3 fases distintas: catalepsia, letargia e sonambulismo, relegando o fenômeno hipnótico a um plano de descrédito e mesmo de abjeção. Repare que ele diz aqui, ó, ele fala aqui, chegou à conclusão apressada. Então, se ele chegou a uma conclusão apressada, não é a conclusão real, né? Ele foi apressado nas suas conclusões. Enquanto o professor Charcot pontificava na Universidade da Salpêtrière, acusado pelo professor Pedro Jadete de apenas ter hipnotizado sensitivas já condicionadas por estudantes que praticavam sonambulismo na ausência do mestre, criando nas percipientes, quer dizer, nas pacientes, um estado de automatismo psicológico lamentável. Aí tem uma notinha aqui. Esse mesmo professor Pierre Janet publicara em 1889 um livro intitulado Automatismo Psicológico, através do qual, entre diversas conclusões, tenta desmoralizar os médiuns, situando-os entre os histéricos na condição de simples automatistas. Então, esse médico tentou classificar todos os médios de histéricos, né? Aí diz aqui, né? Destaca-se na escola de Nancy. Então, ele está trazendo vários pesquisadores, né, que trabalharam com esse hipnotismo. Destaque-se na escola de Nancy o doutor Lebeau, que desde 1860 aplicava os recursos hipnológicos diariamente em sua clínica, com resultados expressivos, discordando terminantemente da conceituação esteropata, quer dizer, como se fossem doentes, histéricos, né, patologia, dos mestres da Salpêtrière. A escola de Nancy reuniu homens notáveis, dentre os quais o professor Barrem, que fora atraído ao hipnotismo através de um seu cliente, para o qual falharam todos os recursos e se curara com uma única sessão de hipnose na clínica do Dr. Lebeau. Aí tem aqui uma notinha número 3, está lá embaixo. Allan Kardec, o eminente codificador, acentuou que são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Então, Kardec disse isso, olha, quando você aplica o fluido sobre uma pessoa, sobre um doente, pode acontecer várias coisas. Tá? Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado. Algumas vezes a pessoa precisa de um tratamento longo para ficar boa, como no magnetismo ordinário. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Então, tem pessoas que... Ele estava dizendo que recebem um passe, são doentes, recebem um passe, rapidamente ficam boas. 1, 2 atendimentos. Outras precisam ficar meses no tratamento espiritual, recebendo passe. Então, varia de pessoa para pessoa, né? Aí diz aqui, há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meios apenas da imposição das mãos ou até exclusivamente por ato de vontade. Sim, tem outros que ficam curados com uma aplicação só.
Aí vai depender de mérito, né? Da vontade divina. Tudo isso vai ser envolvido. Né? Tem pessoas que vão levar meses para ficarem boas, e outras vão ficar boas logo. Aí a gente lembra de Jesus, né? Teve pessoas que ele não curou. Teve pessoas que ele aplicou o passe, em posição de mãos, e as pessoas não ficaram curadas. E até uma história muito interessante, esqueci o nome, era a história de um centurião. Acho que é isso, a história de um centurião. Eu tinha esse livro, história de um centurião. E esse centurião é um centurião que conhece Jesus, e mais tarde ele vai se convertendo. Mas parece que eu não me lembro se era a mãe dele, ou uma avó dele, uma parente dele. Ela era cega. Ela era cega. E ela tinha ouvido falar que Jesus havia curado vários cegos, né? Então, ela vai procurar Jesus. Ela vai procurar Jesus. Porque se ele curou vários cegos e ela se considerava uma mulher boa, ela achava que era uma mulher que nunca tinha feito mal a ninguém, ela era uma romana, mas ela se considerava uma mulher boa. Então, se Jesus tinha curado pessoas que não eram de boa índole, que eram cegas, imagine se não curaria ela, que era uma mulher boa. Assim ela pensava, né? E ela foi para Jesus. Foi lá, explicou para Jesus a situação dela, aquela coisa arada toda, né? Que ela queria ficar enxergar. Jesus impôs as mãos sobre ela e conversou com ela e a despediu, quer dizer, a mandou para casa. E ela continuou cega. E aí a revolta, né? Aí a revolta. Aí ela ofendeu Jesus, né? Que ela não acreditava em Jesus, que ela, uma mulher boa, que ela se achava boa, por que ele tinha curado ela? Porque ele tinha curado um monte de mendigo, leprosos, cegos que viviam pela rua, morava, e não tinha curado ela. Então ela desacreditou de Jesus, né? E a partir daí, durante muitos anos, ela se torna uma crítica contra Jesus, de Jesus, né? O tempo vai passando, ela vai vivenciando experiências, sempre cega. Até que eu não me lembro bem da história, vão acontecer coisas na vida dela que vai levá-la a refletir. E no futuro, mais tarde, anos depois, parece que ela vai encontrar outros cristãos, outros discípulos de Jesus, que seriam agora os apóstolos, né? Ela vai ter contato com eles, e ela vai ouvir a história de Jesus, vai ser evangelizada, e aí ela vai finalmente entender o porquê que ela não foi curada. Entendeu? Porque ela precisava passar por uma transformação. Se Jesus a tivesse curado lá, vai, minha filha, você está curada, vai, você pode vir agora. Ela continuaria sendo a mesma mulher que ela era, só que agora enxergando. E será que ela faria bom proveito dessa visão? Porque ela era uma mulher que tinha, ficou provado isso, muita mágoa dentro dela, né? Muita raiva dentro. Tanto que, quando ela percebeu que Jesus não a curou, ela abriu o repertório. Durante anos, ela guardou ódio, raiva, ira, entendeu? Então, se Jesus a tivesse curado, o que teria acontecido com ela? Talvez aconteceria com ela o que aconteceu com os outros leprosos. Lembra? Jesus curou vários deles, mas só um voltou para agradecer, e todos os outros voltaram a cair novamente. Talvez que ela voltasse a ficar cega novamente no futuro. Porque a cura da visão dela não levaria ela a uma transformação moral. Essa transformação é ela que tinha que realizar, e não Jesus. Já pensou se Jesus que promovesse a nossa transformação moral? Beleza? Né? A gente continuava a mesma coisa. Ó. Jesus, me torne um homem bom. É Jesus. Sim, Salabim. Agora você é um anjo.
Que maravilha! E o esforço? Que esforço? Não precisa fazer esforço. Jesus fez o milagre para mim. E a gente sabe que não é assim. Essa modificação, essa transformação moral precisa de esforço, trabalho nosso. Então, ela precisava trabalhar isso dentro dela. Essa modificação interna, essa mudança de comportamento, de atitude. Ela precisava se moralizar. Ela se achava uma mulher muito boa. Mas no momento que ela foi contrariada, cadê a mulher boa? Ela mostrou que ela não era uma mulher boa. Então, lá no futuro, vários anos depois, quase 10, 20 anos depois, ela entende, porque Jesus não a curou. O Zé Amado está dizendo, voltei. E aí, ela não é curada, ela diz que não quer, que não precisa que Jesus a faça voltar a enxergar, porque ela já estava enxergando, entendeu? Ela agora tinha visão espiritual, ela não estava mais da visão física, e ela morre cega, mas ela enxergava agora, ela enxergava a verdade. Então, às vezes, muitas vezes, a pessoa vai lá fazer o tratamento espiritual, recebe o passe, fica lá um tempão e continua doente, só aliviada das suas dores. Né? Então, é que Kardec fala aqui na nota. Ele diz aqui, ó, há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. Então, tem uns que vão demorar muito tempo para serem curados, outros vão ser curados rápido. O princípio é sempre o mesmo: o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Inclusive, lá do livro A Gênese, né? Eu vou pegar aqui a Gênese rapidinho, que ele cita aqui. Vocês não precisam pegar, não, tá, gente? No capítulo 14, que é o capítulo do fluido, acho que é o capítulo mais famoso da Gênese, né? Os fluidos, capítulo 14, item 32, é o capítulo Os fluidos, item 32. Diz assim: os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variados, conforme as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e requer tratamento prolongado, como no magnetismo comum. Outras é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de um poder tal que curam instantaneamente certos doentes com a simples posição das mãos, ou mesmo só por um ato à vontade. É praticamente o que está escrito aqui. Entre esses dois polos extremos dessa faculdade, há diferenças ao infinito. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo, só diferem pela potência e rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido desempenha o papel de agente terapêutico, cujo efeito está subordinado à sua qualidade e circunstâncias especiais. Aí tem o item 33. A ação magnética pode se produzir de várias maneiras. Primeira, pelo fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, da criatura, do médio, do magnetizador. Ou o magnetismo humano, cuja ação está subordinada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. Às vezes, o magnetizador, aquele que está doando o seu próprio fluido, se ele é uma pessoa bastante, né, evoluída, moralizada, o seu fluido pode ser potente, de boa qualidade. Mas se ele não for, pode ser que seu fluido não seja tão potente e nem tão de boa qualidade. Enquanto ele está doando o próprio fluido dele, vai ter um momento que ele vai se cansar, não vai? Vai. E vai ter um momento que ele vai ficar esgotado, vai dizer, eu atendi 10 pessoas doando o meu fluido, o meu magnetismo humano, sem
o auxílio da espiritualidade. Aqui no 10º, eu estou esgotado. Eu vou ter que parar. Agora, ele diz, segundo, pode acontecer, né, ação magnética, pelo fluido dos espíritos, agindo sobre o encarnado, diretamente sem intermediário, para curar ou acalmar o sofrimento, para provocar o sono sonambúlico espontâneo, ou para exercer qualquer tipo de influência física ou moral. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade é proporcional a do espírito. Então, pode acontecer também o seguinte: você chega lá da casa espírita e você vai ser atendido diretamente pelos espíritos. Não, às vezes, você está até sentadinho na cadeira, aguardando a hora que você vai receber o passe. Enquanto você está aguardando, a espiritualidade vem, atende você. Os espíritos aplicam o fluido em você, sem médium. Você está lá esperando e você recebe o passe. Dois espíritos. Esse é o magnetismo espiritual. E como é a qualidade desse fluido? É proporcional do espírito. Se é um espírito muito elevado, a qualidade do fluido dele é maravilhosa. Se é um espírito mediano, a qualidade do fluido já não é tão maravilhosa. É boa, né? E a terceira ação magnética pode acontecer pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que lhes serve de condutor. Aí é o médium, trabalhando na casa espírita, que vai dar o passe. E Kardec sempre nos chama a atenção o seguinte: toda vez que você vai aplicar o passe, antes de impor as mãos sobre a cabeça de alguém, eleve o seu pensamento ao alto e peça o auxílio de Jesus e dos amigos espirituais. Ele sempre chama a atenção disso para gente. Você vai dar o passe antes de impor as mãos sobre alguém, eleva o seu pensamento ao alto e pede a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, para potencializarem as suas energias. Isso é uma recomendação de Kardec. Então, ele diz aqui, a terceira ação magnética é pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que lhe serve de condutor, quer dizer, o médium, intermediário. É o magnetismo misto. Misto por quê? Tem energias do médium e do espírito. Semi-espiritual é outro nome, ou humano espiritual. São vários tipos de nome. O fluido espiritual combinado com o humano dá a este último as qualidades que lhe faltam. Então, o fluido dos espíritos, misturado com os meus, vai trazer para os meus a qualidade que os meus não têm, que faltam para mim. Entendeu? O concurso, quer dizer, a ajuda dos espíritos em semelhantes circunstâncias, é, por vezes, espontâneo. Mas o mais comum é que o apelo do magnetizador, quer dizer, a oração que o médium faz pedindo ajuda, o provoque. Tá? Então, muito interessante essas questões 32 e 33, aqui de um livro do livro A Gênese, capítulo 14, dos fluidos. Vamos voltar aqui para o nosso Bastidor da Obsessão, porque a gente já está terminando, né? Aí ele diz aqui, deixa eu ver aqui. A partir desse momento, eu estou no parágrafo 29, numera aí. A partir desse momento, ficaram definitivamente estabelecidas as duas correntes preponderantes na hipnologia. A de que o fenômeno hipnótico encontra melhor campo, estabelecendo que as pessoas portadoras de cérebro normal, capazes de melhor concentrarem nas ideias que se lhes sugeriram, são as realmente hipnotizáveis. Correntes de pensamentos diversos, padronizadas segundo os múltiplos experimentadores, têm sido apresentadas, criando opiniões esdrúxulas, não poucas vezes ridículas. A verdade, porém, é que as duas escolas francesas, a da Salpêtrière, da qual pontificava os conceitos da estereopatia
quer dizer, chamando de histéricos, né, de pessoas que eram pessoas doentes dos nervos, né, estereopatias, pessoas doentes dos nervos, histéricos. Esse termo, já falei, não é mais usado. A gente deve dizer, por pessoas portadoras de transtornos. E a Dinância, afirmando a legitimidade da sugestão de todos os indivíduos, mereceram da posteridade estudos mais acentuados e melhor consideração, embora a grande maioria dos pesquisadores haja discordado de Charcot, Pedro Janete, Babinski, seus mais ilustres representantes. Então, aqui, da aula de hoje, a gente está recebendo, né, um histórico, está vendo a história de como essa questão do hipnotismo se desenvolveu. E o Manuel Filomeno de Miranda está falando para a gente aqui que é preciso fazer uma introdução sobre esse tema antes da gente falar de como isso vai acontecer, como essas coisas vão ocorrer na hora da mesa mediúnica. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Muita gente vai dizer, mas está muito chato, isso é muito chato. Mas é preciso ter essa introdução. A gente sabe que toda obra, quando a gente lê um livro, sempre não tem uma introdução. Livro dos Espíritos tem introdução, livro dos Médios tem introdução, Evangelho tem introdução, nosso livro tem uma introdução. Para que a gente possa ter a mínima ideia do que é hipnotismo, que a gente tem que saber que o hipnotismo é a nova denominação do antigo magnetismo, que foi Mesmer que desenvolveu esse magnetismo, mas que ele foi muito criticado pela postura dele, e aí o magnetismo foi jogado de lado. Agora, mais tarde, ele foi resgatado. Mas, para que ele pudesse ser levado mais a sério, eles mudaram de nome para hipnotismo, e aí a gente vai tendo esse conhecimento, tá? Por isso que o Manuel Filomeno de Miranda nos traz essa preleção do amigo espiritual. Nós vamos parar aqui. Semana que vem, hoje, 27, nós vamos começar no parágrafo 31. Bota aí, parágrafo 31, 27 de fevereiro de 26. Começa assim. O professor Carlos Richer, a cujo trabalho tanto deve às ciências fisiológicas e psicológicas, o professor Carlos Richer. Esse é o parágrafo 31. Todo mundo bota aí. Tá? É aqui que começaremos a aula da semana que vem. E aí a gente vai, né, tendo esse conhecimento, né? Isso é muito importante, gente, muito importante. Algumas pessoas podem achar que é chato, mas não. A gente precisa ter esse conhecimento básico, pelo menos. Então, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Está tudo bem? Está tudo em cima? Como diz o povo por aí? Né? Tá Olha, tudo ótimo. gente, aqui está dando já o russo, quer dizer, aquela neblina já tomou conta. Daqui a pouco está entrando aqui pela casa espírita. Ele entra mesmo pela porta, né? Se vocês verem a gente todo nublado, não é porque a gente desencarnou, não. É a neblina que tomou conta da gente aqui, tá? Então, está dando muita trovoada e começando a chuviscar. A gente não sabe como vai ficar a internet. Então, se acontecer de cair durante os estudos médios, vocês já sabem que é porque está dando muita trovoada, pode ser que venha afetar a internet. Então, ninguém se assusta. Tá? Então, nós vamos encerrar aqui. E eu vou pedir aqui para a nossa irmã Dulcineia fazer a nossa prece de agradecimento. Liga seu microfone aí, Dulcineia. Estava distraída aqui, nos pensamentos. Querido Jesus, somos gratos, Senhora, de coração grato, que encerramos esse primeiro período, Senhor, dos nossos estudos, com o coração, Senhor, também cheio de questões, esperando que nos seja, que recebamos as respostas
a essas questões. Agradecidos somos, Senhor, por tudo que nos tem fornecido de conhecimento para o nosso crescimento todos os dias. Agradecemos, Senhor, por mais esse período, por mais esse dia de estudo que o Senhor tem nos dado. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Eu vou passar para você, Denise, tá bom? Que as trovoadas aqui estão fortes. Um beijo aí no coração de todas.